Fala galera, boa noite. Ao som de Long Beach Dub All Stars, estamos no ar para mais um Descentra Talks. Descentra Talks, o nosso papo de toda segunda-feira às 8 da noite aqui no Descentra Educa no Discord, sempre recebendo pessoas que estão construindo em Web3 aqui no Brasil. E como é a primeira segunda-feira do mês, é um Descentra Talks by Cora. Então temos aqui Amanda Marques e Bianca Brito recebendo para um talk 100% feminino. Então eu já deixo o palco para Amanda e Bianca e eu vou para a plateia porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. O palco é de vocês, meninas. Alô, galera, boa noite. Boa noite. Falamos juntas aqui. Adorei a música, Ribe. Você sempre aí trazendo ótimos sons para começar esse bate-papo na vibe mais criptonasta impossível. Sempre começa num clima super bom, né? Vamos lá. Vamos nessa. Eu vou puxar aqui a nossa entradinha. Vou só, antes de explorar aí toda a bagagem e currículo da nossa super convidada hoje, vou fazer aquele merchanzinho básico para quem chegou agora aqui no Descentra Talks. É um super prazer estar aqui com vocês. Eu sou Amanda Marques, uma das fundadoras da Cora. Para quem não conhece a Cora ainda, a Cora é uma comunidade que tem como objetivo, né, conectar e educar mais mulheres no mercado Web3, principalmente. A gente nasce, né, nesse ambiente de inovação. E para quem está escutando a gente pela primeira vez, como o Ribe falou, toda primeira segunda-feira do mês, a gente dá uma invadida aqui no Descentra Talks, rouba um pouquinho desse espaço para trazer uma Cora, uma convidada, mulher, para contar um pouco do que ela está construindo, criando, e eu tenho certeza que esse papo vai ser super rico. Para quem ainda não conhece a Cora, ou para quem ainda não acessou os nossos canais, só entrar no nosso site, tá? somoscora.xyz. O nosso nomezinho no Instagram é o mesmo. E se você já entrou, mas ainda não tem aquela roupinha linda, aquele casaco irado da Cora, eu vou deixar aqui também o nosso link da lojinha, reserva.inc/Core Store. Então, todo mundo que compra os nossos itens na lojinha ajuda a fortalecer a nossa comunidade. E é isso, espero que vocês estejam aí ao longo dos eventos Web3, uniformizados com o nosso super casaco, as nossas blusas que foram construídas com tanto carinho para levar essa mensagem da Cora a todos os cantos. É isso, vou deixar a Bianca falar um pouquinho, se apresentar aí e vamos nessa. Boa, gente. Tô vendo vários rostinhos conhecidos e super feliz aqui. Tem gente que sempre marca a presença no Descentra, né? É um prazer. Passa muito rápido quando a gente vê, a gente está em outro talk, né? Parece que foi ontem o da Rafa. E é muito legal ter esse espaço aqui com vocês e principalmente para trazer representatividade feminina. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bianca Brito, uma das fundadoras da Cora também. Junto com a Amanda, a gente está construindo esse ecossistema aí para trazer mais representatividade feminina para essa internet aí do futuro, para essa nova geração que a gente quer construir juntos. Então, a gente traz muito essa ideia de colaboração. E a nossa ideia com esse talk é sempre discutir insights num papo aqui super informal, sempre trazendo alguma mulher inspiradora que está fazendo a diferença nesse cenário, trazendo conteúdo, trazendo oportunidades para vocês também se provocarem nesse universo e a gente discutir aqui. Então, como a Amanda falou, a gente tem uma lojinha, a gente tem o site, então se vocês quiserem conhecer mais pra gente, somoscora.xyz. E já dando um spoiler aqui, eu ia dar só no final, mas queria dar um spoiler que no final desse talk a gente vai divulgar para vocês uma super novidade da Cora que vem aí para o próximo mês para ajudar ainda mais a acelerar a educação na Web3 no Brasil. E um outro ponto, um último ponto, só antes de passar para a Antônia aí e a Amanda apresentar esse currículo aí incrível, é para vocês também entrarem no nosso servidor do Discord. O nosso canal mais ativo é o WhatsApp hoje, mas a gente também tem um servidor do Discord que a gente vai começar a agitar cada vez mais para vocês acompanharem tudo que está acontecendo aqui.
E de 15 em 15 dias a gente também tem o nosso Cora Talks, trazendo pessoas que também estão revolucionando na Web3 com conteúdos incríveis e educativos. Então, vamos começar para esse papo que a gente tem muita coisa legal para falar aqui hoje. Vamos nessa. Boa. Bom, agora chegou a hora de apresentar a Antônia, né? Eu tenho uma baita sorte, é um baita privilégio estar aqui falando com duas mulheres que na vida profissional são minhas sócias, então, pois, que orgulho estar aqui falando com vocês e estar construindo isso lado a lado. Para quem não conhece ou não ouviu falar da Antônia ainda, a Antônia é CEO aqui na Lumix Studios e General Manager na IVE, que é uma comunidade que também tem o foco de trazer mais representatividade feminina na Web3 e são super parceiras nossas, uma admiração mútua. Acho que a gente só agrega, né, ao ver esses projetos todos nascendo com um foco tão importante e bonito que é conectar mais mulheres ao mercado de tecnologia. Eu vou deixar a Antônia se apresentar um pouco, mas só para dar uma breve resumida aqui, a Antônia tem mais de 10 anos de carreira e carrega no seu histórico profissional passagens por empresas como Uber, Amazon e Meta, sempre liderando projetos inovadores. A sua última passagem dentro das Big Techs, ela liderou a estratégia de time do metaverso na América Latina dentro do Meta, onde ela se consolidou como especialista no assunto, né? E no seu próximo desafio, ela está aqui na Lumix junto comigo e vai assumir o nosso time de operações, garantindo o crescimento estratégico da nossa empresa. Hoje ela vem dividir com a gente todos esses desafios da carreira, a sua visão sobre essa atuação em Big Techs, sobre startup, que são cenários muito diferentes. E eu quero explorar isso muito bem com você, Antônia. Muito bem-vindas, queria que você ficasse super à vontade para se apresentar. E só para lembrar, no final a gente sempre abre para perguntas, então se vocês tiverem perguntas, podem colocar lá no nosso side chat. No finalzinho a gente já pluga aqui e tira as dúvidas de todo mundo. Antônia, só abrir o mic. Olá, pessoal. Nossa, Amanda, vou pedir para você sempre fazer minhas bios agora, é bem melhor. Gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, meninas. Coras, vocês são maravilhosas. Tô muito feliz que eu tô vendo que já tem algumas IVs por aqui também. Então é sempre bom ter as IVs por perto. Bom, gente, é até difícil me apresentar depois dessa introdução aí. E eu acho que ela é um pouco superlativa demais, mas vamos lá. Gente, muito prazer. Eu trabalho com tecnologia já aí há pelo menos 8 anos. Amo o assunto. Amo estar falando sobre inovação, amo entender e sou uma pessoa extremamente curiosa, então estou sempre ali buscando entender mais sobre isso. E caí de paraquedas em cima do metaverso e acho que foi muito um encontro. Eu acho que, vou até trazendo um ponto interessante, né? Quando eu estava indo para a Meta, trabalhar com o metaverso foi a cereja do bolo. E para mim sempre foi muito interessante quando eu olhava as grandes startups, as grandes empresas, que eu falava, cara, imagina as pessoas que estavam ali no início de tudo, construindo, como não deve ter sido legal. E eu acho que a gente hoje, como a Web3, a gente tem essa oportunidade, sabe? De ser esses construídos, esses builders, esses construtores, de que lá na frente a gente vai olhar pra trás e falar assim, cara, eu tava aqui quando tudo era mato, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Muito prazer em estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí de tudo que eu tenho aprendido e aprender com vocês também, com certeza. Incrível, Antônia. Tem que falar mesmo, eu sempre falo muito isso, a gente traz essa inspiração ali no Cora Members, porque a gente é foda, a gente tem muita inspiração aí para dividir e o superlativo faz parte, eu acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo de construir junto do zero alguma coisa, é muito legal ver mulheres cada vez mais colocando a sua visão no mundo e mostrando que elas são fodas mesmo, então é isso que a gente quer. E assim, Antônia, a gente já se conhece, né, um pouquinho, e eu admiro muito a sua trajetória, acho incrível, acho muito inspiradora, assim como a Amanda falou, é muito legal trazer mulheres e estar hoje aqui com duas mulheres que eu admiro demais, e antes da gente entrar no assunto de hoje, que é o assunto de comunidades, né, sobre a sua trajetória ainda, eu imagino que tenha sido, assim, um grande desafio liderar projetos na Amazon, na Meta, e eu queria muito ouvir de você, assim, né, como é que foram esses desafios, como é que você se sentiu
não no sentido só de trabalho, mas sendo uma mulher, né, tendo desafio dentro de Big Techs, que eu acho que é super importante para defender teses, para entender melhor. E queria muito que você trouxesse até um pouquinho dos dois lados. Eu sei que você acabou de assumir aí na Lumix, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se você já sentiu alguma diferença entre essa percepção de tudo que a gente está construindo em Web3 em Big Techs e startups, assim. Qual a sua sensação, você que viveu um bom lado em Big Techs, mas agora entrando em startups, se você vê alguma diferença, se você vê realmente no sentido estratégico de operação, o que você pode compartilhar aqui de aprendizado, principalmente porque eu acho que muita gente que está aqui querendo ouvir quer saber um pouquinho, né? Qual que é a grande diferença, por onde eu vou, por onde eu começo quando eu penso em Web3? Não tem melhor nem pior, mas eu acho que você pode ser uma grande inspiração e trazer provocações aqui da diferença desses dois mundos. Então, antes de falar de comunidade, queria muito que você trouxesse essa visão para a galera aqui. Claro, claro. Então, acho que primeiro eu vou tentar dividir a sua pergunta em algumas etapas, assim. Falando primeiro sobre como é ser mulher dentro dessas empresas, né? Como é liderar projetos dentro dessas empresas. Bom, gente, além de mulher, eu sou uma mulher negra. Então, não adianta, não preciso muito trabalho para mostrar para falar para vocês que não foi fácil, porque acho que uma das coisas que a gente está fazendo hoje dentro da Web3, a gente como Eve, vocês como Cora e nós mulheres como um geral que estamos dentro da Web3, a gente está aqui se unindo para que nós tenhamos mais participação dentro desse novo universo, dentro dessa nova economia. Na Web 2 não tem isso, assim, a gente tá tendo agora um pouco mais de mulheres, mas assim, não tinha, quando eu entrei na minha primeira empresa, na primeira Big Tech, eu era a única negra e eu e a recepcionista. Então, assim, eu tive que enfrentar muitos desafios de conseguir provar que eu era boa, conseguir provar, e eu acho que até provar pra mim mesma que eu merecia aquele lugar. Eu lembro que eu conheci a síndrome do impostor logo assim que eu entrei na Uber, nas minhas primeiras semanas. Eu lembro de ir pro banheiro chorar e ligar pra minha mãe falando: mãe, vão me demitir em qualquer momento. Me contrataram errado, eu não deveria estar aqui. E não deu tudo certo, graças a Deus, não me demitiram. Eu consegui entender que eu tava ali porque eu merecia. Então, primeiro como mulher dentro dessas Big Techs, eu acho que eu passei, eu acho que a maioria de nós acaba passando por isso um pouco, que é essa questão de você ter consciência que você está trabalhando com os melhores do mercado, é uma pressão muito grande e que nem sempre as pessoas vão estar ali super de boazinha para te ajudar a entender que você está começando. Muitas vezes as pessoas vão passar com você, em cima de você, com um trator e faz parte ali do aprendizado. Mas eu acho que uma vez que eu comecei a entender e amadurecer profissionalmente, eu comecei a me posicionar muito mais dentro do segmento, dentro dos projetos e me posicionar às vezes de forma mais dura, de forma mais enfática, exatamente para que eu tivesse voz e para que eu pudesse ter os meus projetos concluídos e conseguir sucesso. Eu acho que a primeira parte para falar é sobre isso. Falando a comparação das Big Techs versus as startups, eu acho que, bom, quando a gente está falando de Big Tech, é sempre dependendo de como for a estrutura, e isso é bem importante deixar claro, tá? Cada Big Tech é um mundo diferente. Em algumas em que eu trabalhei, era como navegar um transatlântico. Então, trabalhar com inovação dentro de algumas em que era um transatlântico era muito difícil, porque você sabia N coisas que você precisava fazer para mudar o cenário na nossa região, aqui na América Latina, mas o timing era um timing sempre muito mais demorado do que o que deveria estar acontecendo. Então, isso para mim, eu sou uma pessoa extremamente acelerada, então isso para mim me incomodava bastante. Eu sabia o que tinha que fazer, mas estava tudo bem para a organização aprovar aquilo para fazer daqui a 2 anos. Já em outras organizações, tipo, a Meta é um exemplo disso, eu tinha muito a folha em branco. E isso muito por conta do time onde eu estava localizada também, que era um time muito focado para inovação. A gente era o time do metaverso, não tinha nada feito antes da gente. O meu time foi a primeira vez que o time de metaverso teve
teve uma representação na América Latina, então não tinha um guidance do que a gente poderia fazer. Exatamente por conta disso, eu tinha uma página em branco e eu pude lançar N projetos e ter muito mais liberdade, ter suporte para fazer muito mais coisas. Hoje, até foi uma conversa, um papo que eu tive com a Amanda, no meu momento de saída da Meta para ir para uma outra, para ir para a Lumix, para assumir a IVE, uma das coisas que me motivou ir para essas duas oportunidades foi a continuidade do meu trabalho. Foi poder continuar com essa página em branco, com essa liberdade de aplicar o que eu tinha já em mente, que eu via que podia dar certo, e ter uma empresa em que a equipe, em que a liderança, onde as pessoas estavam abertas a absorver isso e a embarcar nas minhas ideias, sabe? Então, falando bem resumidamente, eu acho que essa para mim é a grande diferença. Se a gente for olhar, eu já trabalhei em outras grandes companhias que não eram do mercado de tecnologia, e eu vejo, aí tenho vários amigos que trabalham nessas grandes empresas, e eu vejo que é sempre muito hierarquizado, a gente tem muitos layers para conseguir aprovar projetos, e quando a gente está trabalhando com inovação, tempo bate na porta o tempo inteiro, e se a gente não tiver rapidez, você fica para trás. Então, para o meu perfil de profissional, é um pouco mais complicado trabalhar em empresas em que sejam mais engessadas, sabe? Sensacional, Antônia. E eu acho que tem uma coisa assim também. Hoje, inclusive, eu estava falando isso com algumas pessoas aqui que estavam do meu lado, trabalhando no dia a dia, que é para viver esse ritmo de startup, para viver esse ritmo que é empreender, com tanta coisa acontecendo, principalmente na Web3, assim, que é muita coisa, acaba gerando uma FOMO, né, assim, de tanta coisa que está rolando. Isso é quase que um estilo de vida, assim, você tem que realmente ser apaixonado pelo que você está fazendo. E aí eu acho que eu vou pegar um gancho aqui com relação ao tema central desse papo, que é construção de comunidade, e alguns desafios que a gente também vem observando com relação a marcas que querem construir as suas narrativas dentro da Web3 e como elas fazem isso, né? E aí quando a gente pensa em comunidade, muitas marcas, principalmente em mercados tradicionais, acreditam ainda que comunidade é seguidor, que comunidade é aquela base de pessoas que estão nos canais de social dessas marcas e por aí vai. E a gente sabe que na Web3 o conceito, né, de comunidade, ele está muito mais pautado em uma descentralização, em uma tokenização, e você agora liderando esse projeto, né, como a IVE, que já é uma comunidade tokenizada. Eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre como essas empresas tradicionais veem a construção de comunidade com esse olhar ainda tão Web 2, assim. Eu sei que ainda falta muito conhecimento ali, mas eu queria ouvir de você. Como você acha que é esse caminho, né? Como que esse caminho vai ser construído para que essas marcas consigam entender a diferença entre seguidor, uma base de pessoas que seguem essas marcas e uma base de pessoas que colaboram com essa marca? Eu acho que as marcas Web 2 que entram na Web 3 com esse pensamento estão fadadas ao insucesso. Assim, sendo bem curta e grossa em relação a isso, assim. Quando a gente está falando de Web 3, é completamente o propósito. A gente, quando está dentro das comunidades, a gente vê isso dentro da Cora, a gente vê isso dentro da IVE, dentro das muitas comunidades que a gente faz parte, é necessário que exista um propósito em comum para que aquelas pessoas estejam ali. E não necessariamente esse propósito em comum vai ser a marca. Ele muitas das vezes vai ser uma missão, um valor que aquela marca pode vir e trazer junto, que faz com que os fãs daquela marca se conectem a ela. Eu acho que a grande diferença ali da Web 2 da Web 3 é que essas marcas elas precisam abrir mão desse controle. E eu entendo, porque eu já estive do outro lado, que é muito difícil. Porque, principalmente quando você é do marketing das marcas,
você pensa em toda a narrativa, né? Em controlar a narrativa de como o que está se falando sobre a sua marca, ter o ambiente controlado em garantir que as mensagens que vão sair ali, elas são sempre favoráveis. Tem toda aquela questão da preocupação com o bad PR e tudo mais. Na Web3, não tem esse controle. Então, eu sinto que para as marcas existe um trabalho ainda de fazer a comunidade de uma forma mais genuína. E talvez esse seja o maior desafio, porque não adianta, na Web3 não adianta você chegar com um plano de marketing totalmente engessado, planejadinho, bonitinho, aí eu vou entregar esse conteúdo e aí as pessoas vão falar isso. Não adianta, não é assim. Na Web3, as pessoas, elas têm opinião, elas vão falar e isso eu acho que é o maior desafio ainda para as marcas que estão entrando. E ainda tem a questão de que eu acho que elas não entram na Web3 pensando em construir a comunidade, pensando em construir loyalty. Elas entram simplesmente para estar no trend, para estar ali surfando a onda de entrar na Web3 e de dizer que são inovadoras, quando na realidade nem entendem muito bem o que é aquilo que elas estão entrando. Só complementando, outro dia eu li um artigo muito interessante que falava sobre como uma marca, né? E aí depois eu escrevi um outro artigo em cima disso, explorando um pouco de como as marcas, né? A partir do momento que elas nascem, que elas são postas ao mundo, as decisões, a comunicação, tudo que rege o controle de uma marca, ele não fica só no ambiente corporativo e abaixo de uma empresa, de uma área de marketing, né? Essa marca, depois de colocada ao mundo, ela é uma junção de histórias, conexões e coisas que vão sendo agregadas ali, e não adianta você querer controlar isso, né? Essas histórias se conectam e a marca vai, de uma certa forma ali, criando contextos ao redor disso. Então, isso sempre existiu? Cara, isso sempre existiu. Mas hoje, o que eu percebo é que a gente tem, talvez, nesse contexto Web3, né, que as coisas estão mais descentralizadas, que as marcas têm mais um olhar mais cuidadoso e de mais liberdade para permitir que essas conexões e histórias dominem um pouco, né, as narrativas que são postas ali dentro dos escritórios, de dentro para fora, né? Eu percebo muito isso. Então, só queria complementar, porque é uma visão que eu tenho, assim, de muitas coisas que eu tenho visto, principalmente com projetos que eu acompanho e que eu admiro, que eu vejo que as marcas dão muita liberdade para a comunidade realmente colaborar. E é isso. Deixa a Bianca fazer o próximo agora. Eu só adicionaria um pontinho nisso, antes, não querendo cortar, tá, Bi? Vambora. Mas assim, Imagina, gente! Vamos que vamos, o papo tá muito bom. Vamos lá. eu adicionaria só um ponto que eu acho que quando a gente vai estudar a história ali de Web 2, Web 3, Web 1 e tudo mais, a gente fala muito que a Web 2 ela é o cliente dando a opinião, né? E a marca ela começa a olhar, a respeitar a opinião e querer a opinião do cliente. Eu acho que o grande shift é que as marcas elas precisam entender agora que não é só o cliente dando opinião, é ele criando. E é essa cocriação que é saber que essa cocriação ela vai sair de dentro do escritório, sair de dentro do headquarter das empresas e ele vem para dentro das comunidades e talvez o produto novo que as empresas vão lançar está dentro da comunidade. Então, e isso, pensando do lado da marca, assusta os próprios times, as próprias equipes que estão ali dentro, de pensar, cara, eu não vou ser mais responsável pelo produto que vou botar na rua. A minha comunidade vai estar criando, será que o meu lugar como gerente de marketing, como gerente de inovação, como gerente de produto, vai começar assim, a ser posto em xeque, exatamente pelo fato de se a comunidade está criando, por que eu preciso daquela pessoa ali dentro? Então, toda esse posicionamento das pessoas dentro das grandes empresas que também precisa mudar e elas passarem a repensar, olhar para essas comunidades com outro olhar e não só com esse olhar de medo, de estar roubando o meu lugar, sabe? Total. E até um ponto antes de passar para a próxima pergunta, assim, porque eu acho que a discussão está muito boa, né? A gente que viveu muito a área de marketing, a gente percebe que naturalmente é um vício. Você está sempre olhando para métricas, né? E na Web3, assim, as pessoas tentam usar as mesmas métricas de comunidade
para de fato medir se a comunidade está boa ou ruim, o que é muito errado, né? Assim, geralmente, quando me perguntam, por onde você começa como uma comunidade? Tem 6 pontos que eu gosto de falar muito, que eu chamo até de tipos de porquê, porque você tem que começar por um porquê. Só que existem vários tipos de porquê quando você vai começar uma comunidade, né? E que eu vejo que, como tudo que vocês estão falando, é muito diferente da Web 2. Eu acho que você sempre tem que pensar por que as pessoas vão entrar na minha comunidade. Não necessariamente vai ser por conta de um produto, né? E esses 6 tipos de porquê, eles passam tanto por educação, né? Se as pessoas vão ter ajuda em alguma coisa que elas querem melhorar a vida delas, tanto por pertencimento, então uma causa, um propósito, como você falou, Antônia, que eu acho super importante. O produto, às vezes, não traz esse pertencimento, então não necessariamente uma comunidade Web3, ela nasce de um produto, né? Como eu vejo muitas empresas tentando criar o contrário, quando a gente fala de Web 2, legado, alcançar algum objetivo, se divertir, que eu acho super importante. Tem um ponto que eu sempre falo, assim, gente, num futuro, não é todo mundo que vai estar dando GM em todas as comunidades possíveis, assim. As pessoas vão, de fato, ser mais ativas em diferentes momentos da vida, em diferentes comunidades, porque a comunidade não é para ser uma obrigação, não é para ser algo que você entra todo dia e você é obrigado para ganhar um nitro no Discord a digitar um GM, né? Então, as pessoas vão escolher quais comunidades elas querem estar mais ativas, e isso vai depender muito do momento de vida delas. Então, a gente começa a olhar o consumidor até com um LTV diferente, né, um pouco mais dinâmico, e usando até um termo de marketing, porque eu acho que a gente está falando muito dessa transição e é importante. E, por último, a questão de descobrir, que eu acredito que é um princípio super importante, porque até na Cora a gente tem muito isso, né, Amanda? Assim, a gente começou com um propósito muito forte, a gente foi entendendo o que as pessoas queriam descobrir dentro desse universo, para depois a gente começar a criar produtos que faziam sentido, né? Então, a gente tem que entender no dinamismo e no dia a dia, por isso que é tão difícil criar uma comunidade do zero. E aí, partindo disso, né, desse conceito, de tudo que a gente está criando em comunidades Web3, vem a minha pergunta, porque, assim, é impressionante, você já deve ter vivido muito isso, Antônia, o quanto que o conceito de community manager para a galera de Web 2 é uma coisa e para a galera de Web 3 é outra. E, assim, até vagas de emprego, assim, eu olho e falo assim, gente, isso vai tudo se confundir em algum momento, né? Porque o community manager na Web 2, ele faz justamente o que você falou, né, Antônia? Assim, ele controla a marca, né? Então, ele está sempre preparado ali para um momento de crise, ele já tem uma planilha de saque, ele já sabe como responder, ele já tem tudo ali. E na Web3 vai ser completamente diferente, né? A gente precisa, de fato, e tem uma coisa que eu acredito muito, até alavancar a posição do Community Manager, porque ele vai ter um papel mais do que só responder, e sim muito estratégico. E hoje eu vejo, principalmente em Web 2, Web 2.1, os community managers sendo pessoas operacionais demais, né? Só respondendo ali, agindo conforme um guia, e eu vejo muito essa diferença, principalmente nesse papel do community manager, e eu acredito muito e quero muito, é um desejo meu, assim, sempre tive essa vontade, porque eu acho que é uma posição super importante, e se a gente não tiver community managers barra altíssima na Web3, a gente realmente não vai conseguir chegar nesse ponto aí que você falou, das marcas realmente conseguirem construir com os consumidores, né? Vai virar algo falho, algo baseado em dados enviesados, e a gente não vai conseguir. E aí eu queria saber muito de você, assim, como que você acha, né? Qual que vai ser o desafio desse community manager na Web3? Como é que você vê essas grandes diferenças? O que você acha que são as grandes dores que precisam realmente evoluir quando a gente pensa num community manager hoje, né? Trabalhando para uma Coca-Cola, gerenciando uma crise, e de um community manager na Web3 trabalhando para uma Coca-Cola e gerenciando uma crise. Assim, como é que você vê essa grande diferença? Trazer o exemplo da Coca-Cola, porque eu acho que é uma marca aí super importante, super relevante, e que com certeza vai entrar cada vez mais nesse universo. Antes de entrar no ponto do Community Manager, Bianca, eu queria só... Você falou uma coisa super legal e que me lembrou um ponto do que aconteceu esse final de semana. Você falou em relação às métricas, né? Que a gente, como marketing, acaba tendo muito aquelas métricas que são padrão da Web 2 e tentem aplicar aí elas para tudo. Esse sábado a gente teve o lançamento do Eve Academy e a gente teve a Kim Farrell, que é a GM do TikTok Latam, dando uma aula de marketing. Vamos lembrar, né? A gente tá falando de TikTok, ainda é Web 2. E uma coisa que aqui, um exemplo que ela trouxe que eu achei sensacional foi que ela falou, olha, as métricas que a gente utilizava de seguidores eram métricas para as plataformas que vieram antes do TikTok.
No TikTok, muitas vezes eu sigo conteúdo, eu vejo o conteúdo de uma pessoa constantemente e eu vou me dar conta depois de muito tempo que eu não segui aquela pessoa, porque a forma que a plataforma se comporta é diferente. Então, ter ou não seguidores não necessariamente é o que faz, não é aquela pessoa que está consumindo o seu conteúdo, que é aquela pessoa que está dentro da sua comunidade. Isso a gente está falando de TikTok versus Instagram. Se a gente for comparar as métricas versus as nossas comunidades dentro da Web3, elas menos ainda funcionam. Então, só que eu queria trazer esse ponto antes, porque quando ela falou isso, eu falei, cara, olha que bizarro, né? E isso significa que a gente vai ter que criar novas métricas. Porque não adianta esperar achar que a galera que está fazendo marketing convencional vai conseguir metrificar, que não vai. É a gente de outras comunidades que vai ter que criar essas novas métricas. E aí, falando de novas métricas, eu acho que esse gestor de comunidade, ele é, quando a gente compara a pessoa da Web 2 versus o gestor de comunidade da Web 3, é muito isso, assim. Enquanto numa Coca-Cola Web 2, a solução ela é muito mais como eu consigo poupar a marca de danos. E isso é uma coisa que eu sempre via muito quando eu estava conversando com resoluções de problemas das marcas, assim. É sempre, cara, como eu consigo proteger a marca de qualquer dano por conta da relação dela com o usuário. Porque normalmente quando ele vai ter o problema é porque aconteceu, quando ele vai agir é porque aconteceu algum problema. Versus no Web3, ele é muito mais, cara, que insight eu consigo tirar a partir desse problema? Que nova solução pode surgir? E isso é uma coisa que eu sinto que a velocidade que isso acontece dentro da comunidade Web3, ela é muito maior do que na Web2. Na Web2 você vai precisar acontecer N casos similares para que alguém lá de dentro olhe uma métrica X e fale, gente, talvez a gente tenha aqui uma oportunidade. Se olhar. Se a empresa for orientada a dados e tiver o consumidor como foco principal. Na Web3, até pelo fato das cadeias serem menores, né? A gente tem mais... esse community manager ele tem mais poder. E de manter essa comunidade engajada, de achar soluções para o problema dessa comunidade, para os problemas que possam vir a existir, e também de levar esses insumos para dentro de casa e de pensar em novos produtos, novos serviços, novas interações possíveis junto com essa comunidade. Então, eu acho que a grande diferença, ela tá na diferença em relação a como você vai controlar, um quer controlar a narrativa, outro não, e a velocidade em que essas pessoas vão utilizar os fatos que acontecem dentro da comunidade para trazer de insumo e tirar novos insights, novos produtos e serviços. Perfeito. Só complementando um ponto aqui, eu acredito muito que as marcas elas vão aprender na raça a serem mais vulneráveis, né? Porque hoje, principalmente quando você tem a visão do community manager, parece que ele sempre tem medo daquele momento, como eu falei, da gestão de crise. E principalmente porque o community manager, mesmo que ele não queira, ele está associado ali a uma métrica de vaidade, né? Uma métrica de venda, de marketing. E eu percebi muito essa mudança, até em empresas Web 2, com a relação com influenciadores, por exemplo, né? Porque os influenciadores, parece que as empresas, quando elas contratavam um influenciador, ela falava assim, putz, eu quero engajamento, mas no fim da história eu quero que venda meu produto. Mas será que tudo é sobre vender o produto, né? Será que tudo é sobre um produto? Ou você criar realmente um momento ali dentro de uma comunidade, qualquer coisa que você lance, ou a sua comunidade vai querer testar, ou ela vai querer de alguma forma ajudar. Então, às vezes o valor monetizado não é nem a compra do produto, né? É o insight que talvez você gastava rios de dinheiro com uma empresa de pesquisa e a sua comunidade vai estar te dando gratuitamente. Então, eu acho que até a forma da gente ver valor vai mudar muito. Então, eu queria só complementar isso, porque eu acho que realmente eu fico muito animada em relação a como que as marcas vão se comportar dentro desse cenário da Web. Boa, que aula, que aula. Antônia, eu adorei o exemplo da Kim e acho que a gente vive isso muito na prática aqui de hora que a gente vai montar nossas métricas, nossos OKRs, o que a gente tem que levar em conta e de fato são coisas, algumas são triviais de início, mas a gente sabe que a gente tem que ter um olhar muito diferente para medir tudo isso, para fazer algum sentido para o que a gente está fazendo, principalmente empreendendo na Web3. Eu queria agora, já que você falou tanto sobre a maneira como você enxerga o papel do community, como
como as marcas geram valor, né, para sua comunidade de um modo geral. Como que a IVE hoje está gerando valor para os seus membros? Como que vocês mapeiam esses interesses da comunidade? Existe uma pessoa ali responsável por entender o que a comunidade traz, lapidar isso, trazer uma solução? Como é que vocês fazem esse controle e engajam a comunidade? Acho que uma comunidade ela é composta por níveis de interesses e pessoas completamente distintas. Então, às vezes, o que é uma solução para um não é para outro. Como que vocês controlam esses interesses e geram benefícios para todos ali, né? Beleza. Então, a IVE, ela nasceu muito voltada para o empoderamento da mulher e, assim, os pilares que a gente utiliza para fazer com que isso aconteça graças a Deus, através de muito networking, de muita conexão, de entrega de muito conteúdo de valor. A gente tem um time de founders que são sensacionais e a gente tem as nossas embaixadoras que também são mulheres, assim, surreais, que trabalham em grandes empresas e que estão sempre muito presentes para nossa comunidade. Como gerente da nossa comunidade, a gente tem o Jeff, que é incrível e que está sempre ali ativamente conversando com a nossa comunidade e captando essas mensagens, esses insights que a gente precisa para estar pensando e propondo coisas novas para dentro para as nossas IVs. Uma coisa que a gente tem feito muito é sempre fazer várias pesquisas, perguntar, tá em constante conversa com as holders, exatamente para que a gente consiga entender onde a gente pode entregar mais valor, onde a gente pode entregar menos. Durante esse ano, a gente está com várias estratégias aí para o que a gente vai entregar. E a gente vai desde mentoria exclusiva com as founders, que são especialistas. Uma coisa que eu acho interessante da IVE é que cada pessoa e é muito daquela pegada que a gente estava falando no início, né? Tem que ter uma missão, mas você tem que se conectar. As pessoas, elas vêm para a comunidade porque elas se conectam com algo. Seja com a missão, seja com os valores, com as pessoas que estão na frente daquele projeto. Eu acho que na IVE a gente tem o nosso time de founders e de embaixadoras, elas trazem muitas pessoas que se conectam com a história delas, que se conectam com a carreira delas. E isso facilita muito que a gente consiga gerar valor para dentro da comunidade. E lógico, o networking que é constante, seja por fazer eventos online e presenciais. Agora, com o lançamento do IVE Academy, a gente traz o pilar de conteúdo, de gerar essa imersão presencial com conteúdo de altíssimo nível, de altíssimo conteúdo, altíssima qualidade para os holders e também para as pessoas e é até uma diferença do que a gente tá acontecendo agora. Como a IVE é uma comunidade tokenizada, a gente tem a comunidade de holders, mas a gente também tem um monte de gente que ainda não comprou os nossos NFTs, mas que estão ali ativamente dentro do Discord, que querem comprar e que já estão esperando para comprar. Então, esse ano, a gente está numa nova estratégia, falando com todos da comunidade, sendo holder ou não, e aquecendo essa galera para os próximos mints que vem por aí. Até já deixando spoiler. E assim, a gente tá fazendo tudo isso muito pensando em como a gente consegue gerar valor real, sabe? Até uma das coisas que a gente tava, na hora que a gente tava planejando o conteúdo do IVE Academy do último final de semana, foi, gente, como a gente consegue fazer com que as pessoas saiam desse evento de fato diferente de como elas entraram? Então, a gente fez N pesquisas para entender qual era o objetivo das pessoas e uma curadoria de conteúdo para garantir que a gente entregou exatamente aquilo que elas precisavam. Tem N coisas que dá para fazer dentro da comunidade. Outro pilar que a gente vai explorar esse ano é a cocriação de conteúdos e para newsletters, para blogs, junto com as nossas holders. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo, mas é um trabalho de formiguinha, né? Até eu tenho me inspirado muito em tudo que a Cora tem feito para pensar em novas coisas que a gente consegue fazer para as IVs. Incrível, Antônia. Com certeza, eu acho que a gente se ajuda muito, né, nessa troca. Eu acho que quanto mais comunidades de mulheres, né, com esse foco no empoderamento que você falou, mais importante para o ecossistema, né? Quanto mais, melhor. Então, eu acredito muito em tudo que a gente está construindo, tanto do lado da Cora como do lado da IVE. E até partindo um pouquinho para a próxima pergunta, para a galera aqui que está
escutando, né? Um tema que eu tenho estudado bastante, escutado bastante as pessoas falarem, inclusive o Ribe aqui, dono desse canal Decentro, fala bastante sobre isso, são os social tokens, né? Que basicamente, para quem não conhece, os social tokens, eles têm muito um papel de criar uma criptomoeda, tanto para empresas como creators. Então, a Louis Vuitton já fez um social token, para fazer os fãs sentirem que eles realmente têm um pedaço da marca. Então, mais do que só um relacionamento que você constrói hoje através de uma rede social, você sente que você tem um pedaço da marca, esse pedaço ele é valorizado e gera um ativo econômico na relação, né? E até para a galera saber, quem nunca ouviu falar nesse termo, um outro aspecto muito importante desses tokens sociais, né, falando aqui no português, é que eles são fungíveis da mesma forma que outras criptomoedas, como, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, porque eles têm os seus próprios valores e isso também difere ali eles das NFTs. E tem uma empresa que eu adoro muito, que ela está construindo algo bem forte, bem cultural, que é a Pulse, que tem um trabalho bem interessante voltado para isso, e já fez parcerias tanto com times de futebol, como com a própria Louis Vuitton, com marcas que estão querendo entrar nesse universo. E aí, Antônio, eu queria perguntar para você, justamente porque o nosso assunto hoje são comunidades tokenizadas, até para a galera saber o que é uma comunidade tokenizada, é só um NFT que permite uma comunidade ser tokenizada ou não, é um social token, o que de fato é, porque eu acho que esses tipos de definições, eles ainda não ficam claros para todo mundo. E também queria ouvir de você, assim, dentro dessa relação com social tokens, né, pensando nesse olhar aí, principalmente deles serem fungíveis, como que você enxerga esse potencial gerando valor, tanto no curto, no médio e no longo prazo, né? E qual a grande diferença que você vê, por exemplo, de uma comunidade ela ter um NFT ali, né, um PFP ou algum outro tipo de NFT que abrange tudo que ela constrói, ou ter um social token? Qual que é melhor, qual que é pior, qual que é a sua visão, ou se eles são complementares, para a gente entender um pouquinho de tudo isso e todas essas definições que estão sendo construídas aí dentro dessa nova era. Legal. Então, para as marcas, eu acho sensacional, assim, porque o social token, ele é a possibilidade das marcas, de fato, entenderem, tipo, é meio que deter muito mais de próximo delas quem são os clientes, a galera mais ativa, né? A diferença principal que eu vejo do social token pro NFT como um todo é que quando a gente fala de NFT, a gente ainda tem muita gente que tá comprando NFT simplesmente para trader, sabe? Para comprar pensando em valorização e um dia vender. No social token, não. Quem compra um social token, ele tá muito mais linkado com a razão daquela marca de existir. É muito mais, eu diria que é muito mais passional. Então, para a marca, a gente pode dizer que esse é o seu early adopter, é o seu cliente mais fiel, é aquele cliente, se a gente for utilizar os parâmetros do marketing convencional, é aquele cliente que já virou advogado da sua marca. Então, você conseguir construir uma grande comunidade com social tokens, cara, pensa que ali é muito na pegada do que a gente estava falando mais cedo, de o potencial que você tem de testar produto, o potencial que você tem de fazer pesquisa para saber o que exatamente aquele seu cliente quer. Assim, e a troca que você tem com esse cliente, ela passa a ser muito mais real, muito mais densa também. Então, para as marcas, eu acho incrível. Tenho lá meus poréns com relação às grandes plataformas. Eu até estava lendo um artigo sobre isso hoje, que é o quanto que plataformas como Meta, TikTok e tudo mais vão se sentir, vão trabalhar em relação a isso, porque, mal ou bem, o social token é você deixar 100% na mão da marca o poder de saber quem é o seu cliente. E, mal ou bem, é com isso que essas grandes empresas elas faturam, né? Elas faturam quando você, por te dar as informações para que você consiga dar o ads que vá diretamente em quem compra a sua marca. Então, acho que tem ali uma barreira quando a gente fala de Web 2, Web 3, de como que isso vai acontecer mais a longo prazo. Mas eu vejo uma super oportunidade para as marcas que querem começar a fazer isso e para mim faz muito sentido. Quando a gente está falando de comunidade, e aí o que é melhor, o que é pior, cara, vou te falar que eu não sei te dizer, assim. Eu acho que cada uma tem
uma pegada diferente. E eu acho que, dependendo da qualidade da comunidade, dependendo da qualidade da construção da comunidade, existe uma probabilidade da comunidade ter essa comunidade tokenizada, ela ter algo muito similar ao social token. Eu acho que vai depender da estratégia que está por trás da comunidade. Se for uma comunidade feita sem uma base muito sólida, não. Mas uma comunidade sólida em que as pessoas estão conectadas de verdade com o propósito daquilo ali, aí eu acho que fica muito similar e não perde tanto um pro outro. Sensacional, Antônia. Eu queria só puxar aqui mais um ponto dentro desse assunto sobre como creators, né, podem estabelecer essa relação ou via fan tokens ou via outros tipos de investimento. Quem está fazendo um trabalho muito legal com relação a isso é a Giovana Simão, do Beat das Minas, na Kobogo. Apesar de não ser um fan token, a Kobogo permite que influenciadores, creators e talentos sejam acelerados através de investidores ali, né, que não só investidores, mas a própria comunidade que apoia um artista. Então, a gente tem essas duas vertentes. Um é, de fato, um token e o outro é um pedacinho, né, de uma marca, de um creator, mas não é uma moeda necessariamente. Então, só trazendo essa diferenciação aqui. E aí, um outro exemplo. Não pode falar, Amanda. Pode falar. Mas você falou, você trouxe o pessoal da Kobogo, eu ia trazer um outro exemplo de empresas brasileiras não, mas que já estão com atividades aqui no Brasil fazendo algo bem similar, é a Idols, que também está trabalhando dentro de base de fãs de influenciadores para tokenizar isso. Ainda acho que está muito no início aqui no Brasil, mas que também está trabalhando isso bem nessa pegada de fan token e social token. Sim, e hoje aconteceu um exemplo muito legal que não tem a ver com fan token em si, né, relacionado a um creator, um talento, mas hoje a gente viu o Snoop Dogg aí lançando uma música no Sound.xyz. Para quem não conhece, o Sound é uma plataforma de música descentralizada. Você pode ir lá, você vai subir a sua música, você vai colocar ela à venda, trechos dela à venda, então esses trechinhos são NFTs, e hoje a gente viu lá que mais de 9 mil pessoas mintaram trechos dessa música. Essa é uma forma, né, de você... Ali eu não consigo acelerar o Snoop Dogg, mas com certeza eu consigo participar de um movimento único, numa era completamente nova. Ele que é um cara que já está envolvido com NFT e Web3 de certa forma. Então foi muito legal poder fazer parte desse movimento e de construir isso junto com ele, né? O caso dele é um caso muito específico, porque, poxa, é um talento que já tem uma carreira consolidada, que já fez muito dinheiro, enfim. Mas ali é uma oportunidade para creators menores conseguirem, através das suas audiências, criarem e lançarem seus produtos, seja música, seja arte, com base numa audiência pequena, né? Você não precisa ter 1 milhão de seguidores para fazer isso que ele fez, mas é interessante você conseguir trabalhar a sua audiência e conseguir retribuí-la e ajudar esse criador 100%. É o que eu falei, no caso dele, talvez esse dinheiro todo não faça diferença, mas sem dúvida alguma é a forma mais justa que eu poderia retribuir o trabalho dele e tudo que ele fez para construir aquela música, aquela letra, aquele beat, por aí vai. Então, só complementando aqui, vou deixar a Bianca puxar a nossa última etapa aqui da conversa. Passou muito rápido. Nossa, muito, muito. A gente estava até falando no paralelo aqui, que, meu Deus, por mim eu ficava 2 horas aqui conversando. E só para finalizar esse ponto de cases, assim, que a gente está falando, eu acho que deve ter um monte de gente com caderninho aí anotando. Um outro case muito interessante para marcas e para a gente ver até como as marcas podem repensar suas estratégias. Eu acredito muito no sucesso que já está rolando da Naus, né? Que, para quem não conhece aí, é uma plataforma que traz um olhar aí totalmente descentralizado, que todo mundo pode criar em cima, com esse olhar de Creative Commons Zero. Então, deem uma olhada, não vou me alongar aqui tanto, mas deem uma olhada, porque tudo que eles estão construindo e criando marcas, em cima de códigos visuais e dentro de uma comunidade forte, é super importante. Inclusive, tem uma comunidade da Naus aqui no Brasil,
Então, isso mostra a potência geográfica que tem quando você tem ali um IP super referência em comunidade. Então, vamos começar a nossa dinâmica. Antônia, só para você entender, a gente sempre faz essa dinâmica no final do nosso papo, que é uma dinâmica super prática para a gente falar sobre algumas frases, alguns pontos chaves, e você falar se você concorda ou não, se você acredita que são mitos ou verdades, e em um tweet você fala o porquê, tá? Então, é super fácil, tá? Não precisa ficar envergonhada, é muito mais para a gente continuar discutindo num formato diferente. Então, o primeiro mito ou verdade, tá? Eu quero que você diga pra gente o que você acha, se é mito ou verdade e por quê. A chave para fazer a descentralização funcionar é ter uma comunidade que concorde com princípios, missão, objetivos e se una para apoiá-la. Mito ou verdade e por quê? Pode ser mais ou menos? Pode, claro. Essa é a ideia. Então, eu não sei se eu concordo, eu acho que não é mito, nem, eu acho que tem um fundo de verdade, porém, ninguém concorda 100% e as pessoas mudam e as comunidades elas vão mudar e isso é algo natural do ser humano. A gente está falando de pessoas, a gente não está falando de máquinas. Então, eu acho que as comunidades elas tendem a amadurecer e tendem a estar em constante mudança. Então, acho que não necessariamente a comunidade vai precisar concordar em tudo. Eu acho que a chave para uma comunidade funcionar, sim, é que ela concorde com princípios, missão, objetivos, mas não necessariamente na descentralização. Boa, agora tá comigo, hein? Comunidades tokenizadas são apenas para especuladores financeiros. Ai, não, mito, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Comunidades tokenizadas é para você conseguir se conectar com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, é para você conseguir ter networking, é para você conseguir tirar projetos do papel que você antes não conseguia e que com a comunidade você tem o apoio, tem o suporte de conhecer novas pessoas. Não tem nada a ver com só ganhar dinheiro, não, gente. E a última, para a gente finalizar, antes de abrir as perguntas aqui, e também o papo final, e quem quiser levantar a mão para vir para o palco, perguntar, hoje o nosso palco está lotado, estou adorando ver isso aqui, fiquem à vontade, tá, gente? Mas a última é bem polêmica, assim, né, porque eu acho que muita gente que ainda não está inserida nesse universo tem várias questões em relação a isso, né? Eu acho que são sempre bom ter cada um dos lados, né? Então eu queria ouvir o seu, Antônia. Criar um projeto NFT é criar uma comunidade? Mito ou verdade? Por quê? Mito, mas é mito assim com letras bem grandes, sabe? Porque o que a gente cansa de ver é de projetos de NFT que as pessoas criam e que não tem comunidade e que passa um pouquinho tempo e os projetos morrem. Então, não é só criar o NFT que você tem uma comunidade. Você precisa ter toda uma estrutura por trás, todo um projeto que faça sentido para que essa comunidade exista. Não tem nada a ver com só criar o NFT. Cara, eu vou agora puxar as perguntas do RIB no side chat, porque elas são sempre imperdíveis. Eu vou começar com uma aqui para você, Antônia. Você acha que o conceito de metaverso ainda não está muito claro e por conta disso, né, temos diversas pessoas falando em metaverso em situações como aplicação simples de VR, e isso acaba prejudicando, de certa forma, né, o desenvolvimento da tecnologia e a sua aplicação de forma relevante? Sim, o metaverso ainda não existe, gente, e isso é importante a gente deixar bem claro. O metaverso é algo que está em construção. A gente tem que sempre lembrar, o metaverso é um plano de produto de no mínimo 10 anos. O que existe são as tecnologias que estão começando a ser desenvolvidas e que são correlatas ao metaverso. Se a gente for parar a pensar como definição, você vai encontrar N definições dentro do Google. Se você procurar o livro The Metaverse do Matthew Ball, ele vai definir de um jeito. Se você pegar a definição da Meta, ela define de outro jeito. E aí, por aí vai. Só o fato de várias pessoas, cada uma definir de um jeito, já prova de que ele não existe ainda. Que ele ainda é algo que está em construção. Existe o que e aí trazendo o que a Antônia acredita, que é um futuro onde a gente vai ter muito mais mixed reality, onde a gente vai ter, que eu não acredito no metaverso,
onde a gente vai estar enfurnado em realidade virtual. Eu acho que até os próprios investimentos da Meta, os próprios investimentos da Apple e do Google nos últimos meses mostram que eles também estão caminhando para esse caminho, que é um mundo onde o metaverso ele vai envolver realidade aumentada na nossa realidade muito mais fácil. Hoje a gente já utiliza a realidade aumentada diariamente quando a gente utiliza os filtros de Instagram e por outras formas, mas a ideia é que eu vejo esse metaverso no futuro com algo como com um óculos, onde você consiga ver os anúncios, onde você consiga saber os elementos que tem dentro de um produto dentro de um mercado, onde você consiga ver o caminho que você tem que seguir. Isso é o que eu, Antônia, acredito, que não tem nada a ver com um mundo 100% virtual, onde uma realidade 100% 3D, em que a gente viva nesse mundo paralelo. Perfeito. Incrível. Bia, eu vou só puxar a última aqui, porque tem um ponto interessante. O Ribe perguntou como que a Antônia faz para se manter atualizada sobre o que está rolando em Web3, uma época onde as coisas estão cada vez mais aceleradas. E, Antônia, eu não sei se você deve estar em algum grupo com o Ribe, né? Mas eu acho que a maior fonte de conteúdo da minha vida É isso. É o Ribe. Sim, eu tô lá no Web3 Friends, eu tô sempre olhando lá. O que acontece, gente? A cada vez que eu entro no Web3 Friends, que é um grupo que a gente tem, que a galera que tá trabalhando, até pra deixar claro pra galera que tá ouvindo, a gente tem um grupo de todo mundo que trabalha com Web3, que a gente se troca notícias e tudo mais. E toda vez que eu entro, parece que passou um ano. Porque toda vez que eu entro, tem novidades ali. Eu falo, caraca, já tem um negócio novo que eu nunca ouvi falar. Aí eu paro pra estudar. Então, assim, eu tento. Algumas coisas eu faço, tá? Assim, eu tenho alguns alertas no Google para termos específicos relacionados ao Web3. Para que sempre que saia alguma coisa, eu recebo o alerta e tô sempre olhando ali e guardo o que eu preciso ler. Eu tento tirar semanalmente tempo para ler artigos e muita coisa lá de fora para conseguir estar entendendo o que está vindo dos novos projetos. E, logicamente, tenho amigos que leem muito mais do que eu e que estão sempre compartilhando e eu aproveito para aprender com eles. Mas, assim, zero pretensão de saber tudo o que está acontecendo, gente, porque a velocidade que as coisas estão acontecendo na Web3 tá bizarramente rápida. E se a gente for tentar acompanhar tudo, a gente não vive. E eu tenho 2 empresas para tocar. Então não rola. Mas Não dá, né? isso. É isso. Não dá. E, gente, vou até lançar aqui uma missão aqui, porque eu acho que, Ribe, você tem que montar aí uma newsletter, entendeu? A gente paga por isso, porque você é o curador da Web3 geral, assim. Seria muito bom se a gente tivesse aí um conteúdo Ribe diariamente na nossa caixa de e-mail. Só soltei e saí correndo, viu? Mas vamos lá. Só complementando o último ponto que você falou, Antônia, assim, principalmente dessas definições, porque eu acho que é algo que a gente fala bastante, né? E eu acho que isso é o mais legal quando eu comecei a entrar nesse universo de Web3, é entender que as pessoas têm opiniões diferentes, está tudo bem, né? Porque a gente não tem definição ainda e a gente nunca vai ter. Tem uma frase que eu gosto muito do Nietzsche, que é, cara, a verdade é um ponto de vista. Então, se você acha que você tem a verdade na sua mão, você tem simplesmente um ponto de vista, você tem que estar disposto a ouvir o outro. E eu acho que toda essa construção de Web3 está ensinando pra gente muito isso, né? Não é o certo ou errado, não é a verdade absoluta ou a não verdade, a gente está sempre no equilíbrio. Então, acho que isso é muito bacana. Estamos chegando ao nosso fim, vou aproveitar que eu estou com o Mike aqui só para fazer um anúncio rapidinho. Mas a gente está com muitas mudanças aqui na Cora, 2023 está bombando e eu queria divulgar com vocês que em março estaremos aí com o nosso curso 100% gratuito e online, que é o primeiro curso da Cora Educa. E ó, já aproveito que tem várias IVs aí para a gente já começar a fazer uma parceria, hein, gente? Vamos otimizar esse nosso momento aí de educar mais mulheres. A gente tinha até falado isso lá atrás, né, para trazer a meta também, como que a gente consegue reunir. Mas seria muito bacana, a gente está fazendo esse curso que é sobre fundamentos da Web3 com muito carinho para a galera levar para a vida e dividir com todo mundo. Então vai ser muito bacana ter vocês nessa, então anotem na agenda, em breve a gente divulga mais informações. E para quem entrou depois e quiser saber mais um pouquinho da Cora, somos cora.xyz, entrem no site que lá tem todos os nossos canais para vocês seguirem.
Gente, me despedindo aqui, antes aí de passar para Amanda e para Antônia. Antônia, muito obrigada pela sua participação, foi muito rica essa troca. Acho que a gente aprendeu bastante aqui, não tenho dúvidas que todo mundo curtiu bastante, anotou no caderno. Espero que a gente tenha cada vez mais toques enriquecedores e tenha cada vez mais gente com esse brilho no olho que você tem para construir na Web3. Então, é isso, brigadão aí e boa noite para vocês. E agora, palavras finais aí de vocês. Antônia, obrigada. Poxa, é um super prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Você sabe o quanto eu te admiro, quanto agora a gente está aí lado a lado construindo muitas coisas juntas. E foi um baita aprendizado. É sempre um aprendizado trocar com você, aprender com você, não só nesse momento público aqui, mas no meu dia a dia. E é isso. Espero que a gente possa, enfim, chegar em mais pessoas com toda essa mensagem aqui que você trouxe hoje, com todos esses aprendizados. Super obrigada, meninas. Vou aproveitar o momento também para fazer o jabá da IVE, porque, né, a gente está aqui, a gente acabou de lançar o IVE Academy. Eu acho super legal que a gente, como comunidade, estamos lançando esses pilares de educação juntos. Então, o IVE Academy, ela é a escola da nova economia. A gente vai trazer cada vez mais temas voltados para a inovação, para a tecnologia, não só a Web3, muito com imersões presenciais, para grupos pequenos, com altos executivos, com um networking de alta qualidade. Então, quem quiser saber um pouco mais, pode seguir a gente no ive.nft ou no iveacademy.io. Tem o nosso projeto também, que é o projective.io. Pra gente até ia falar, né? Quem quiser saber um pouco mais da IVE, quem quiser saber mais sobre esse ano, a gente vai lançar mais uma parte das nossas coleções, das nossas IVEs, então se preparem, em breve a gente vai começar aí a divulgar a low list, então vai ser um prazer ter todos vocês mintando as nossas IVEs. E fiquem ligados também que vai vir muitas coisas novas para esse ano, que esse ano com certeza vai ser um ano muito gigante para todos nós que estamos construindo na Web3. Meninas, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, de passar esse tempo com vocês. Com certeza eu ficaria aqui por mais uma hora conversando facilmente. Contem comigo. Sempre que quiser me convidar, pode convidar. E se quiser convidar as outras IVEs também, pode convidar, que elas vêm com o maior prazer. É isso. O Ribe está por aí. Imagino que você vai subir para fechar esse papo. E aí, pô, show de bola, Antônia, obrigado, foi muito foda, pô, adorei aí, já aviso a Amanda e a Bianca que eu vou roubar essa ideia final aí desse bate-bola aí, perguntas, mitos ou verdades, pô, vou começar a utilizar nos outros toques, muito maneiro. Galera, alguns recados aqui. Bom, primeiro agradecer Amanda e Bianca, como sempre, levando esse Talks com maestria. Agradecer a Antônia mais uma vez pela disponibilidade por compartilhar o conhecimento aqui conosco. A casa é sua, tá, Antônia? Espero você outras vezes aqui. E lembrar duas coisas pra galera. No canal Garanta Seu NFT tem um formulário. Então todo Talks que a gente faz aqui, a gente dá um NFT para quem preenche o formulário. É muito simples, é só preencher com o ID aqui do Discord e a chave pública da carteira de vocês. Lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon. Então preencham lá no canal. Eu acabei de colocar no site chat também, mas qualquer coisa vão no canal Garanta Seu NFT, preencham, porque sempre no sábado subsequente ao Talks eu faço esse drop na carteira de quem preencheu. E esse NFT, ele várias vezes ele serve para outros benefícios, prêmios. A gente já deu ingresso para evento, já deu livro, já deu desconto em curso, enfim. Então é uma forma que a gente tem para poder presentear ou beneficiar aquelas pessoas que acompanham o nosso Talks. Inclusive também já fica o convite aí para Antônia, Amanda e Bianca também colocarem as suas carteiras ali para eu poder fazer esse drop. Lembrar também que toda segunda-feira às 8 da noite temos o Talks, Decentra Talks aqui no Discord, recebendo
pessoas incríveis como a Antônia, que estão contribuindo para crescer o cenário de Web3 aqui no Brasil. Ao longo dessa semana a gente fala quem será o convidado ou a convidada da semana que vem, mas lembrando que a nossa comunidade aqui é 24/7, então por mais que os talks só aconteçam nas segundas, todo dia a gente está aqui compartilhando notícias, artigos, trocando ideias, e a comunidade de todos vocês, então, contribuam para que a gente consiga espalhar a mensagem. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez, Bianca, Amanda, Antônia, e espero que todos vocês tenham um excelente ou uma excelente semana, e que amanhã o nosso Flamengo é o Brasil no Mundial, se Deus quiser, vamos ganhar e estaremos na final do Mundial no sábado. Amém. Ninguém segura a gente. Vamos pra cima. Amém. Amém. Boa noite, galera. Obrigada, Boa noite, Ribe. Boa noite, Tchau, galera. tchau.